Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos hoje refletir sobre o item número 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, cujo título é A Beneficência e que está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O Evangelho começa nos afirmando que a beneficência é das mais puras e doces alegrias do coração que se pode fruir, não havendo perturbação nem em relação a remorsos e a indiferença. A generosidade faz com que se olhe o outro com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo. E assim, fazer os outros felizes é a mais doce ocupação que se pode ter. Assim, descentralizamos dos nossos próprios interesses, muitas vezes egoísticos, e então adentramos no mundo do outro, de maneira a auxiliá-lo, a contemplar as suas necessidades, sempre respeitando o livre-arbítrio de todos, é claro, mas em um movimento de procurar fazer o bem comum à coletividade. São muitas as famílias marcadas por inúmeras vicissitudes e amarguras. E assim, quando fazemos um movimento de ajuda, de levar o alento material, moral ou espiritual, estamos fazendo com que haja uma alteração dos semblantes dos membros daquele grupo familiar, que acabam então por se sentir esperançosos em relação ao novo amanhã, porque também se sentem socorridos em suas necessidades, se sentem amados, compreendidos e auxiliados. E este apoio recebido pode transformar o íntimo de alguém, lhe estimulando a prosseguir o caminho, tendo a paciência necessária para todas as vivências que se apresentam, todos os desafios que fazem parte de nossa conjuntura terrena. Precisamos assim compreender quais são as nossas obrigações e deveres para com os nossos irmãos. Se dispomos de recursos de variada ordem, precisamos utilizar isso que foi recebido para o bem de todos. Assim nos diz o Mestre Jesus que, quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Portanto, todo ato benéfico que ofertamos a alguém é uma alegria para o coração de Jesus. Estamos assim seguindo tudo aquilo que ele nos ensinou. A prática do bem, da caridade, de pensar na alegria e na felicidade do próximo, em auxiliar os corações entristecidos. Dessa forma, a caridade resume todas as virtudes e promover a consolação aos desditosos é uma necessidade do nosso espírito. A paz que nós tanto almejamos só pode ser conquistada através do devotamento ao próximo. Assim, teremos um contentamento da nossa alma e o remédio eficaz contra as aflições da vida. São muitas as misérias presentes no mundo, as crianças sem famílias, os idosos que são abandonados e tantas outras situações bastante difíceis. Procuremos de alguma forma auxiliar todos esses que tanto necessitam. Oportunidades não faltam. Dessa forma, temos que movimentar as nossas energias interiores, mobilizar esforços, grupos afins às nossas ideias e assim rumar a esses corações que tanto precisam de ajuda. E estamos em um momento bastante delicado pelo qual passa a humanidade com a pandemia pelo novo coronavírus. Certamente, muitas são as necessidades de variadas ordens de muitos irmãos. Então, realmente, temos uma oportunidade à nossa frente, de maneira que podemos dar o nosso testemunho de seguirmos os preceitos do Cristo, de fazer o bem ao próximo. Portanto, irmãos, sejamos bons e caridosos. A felicidade eterna está na seguinte máxima: amai-vos uns aos outros. A alma só pode se elevar espiritualmente na prática da caridade. A felicidade e a consolação que são tão almejadas só podem ser encontradas no impulso da caridade, do bem ao próximo. E como nós dissemos anteriormente, a caridade não se circunscreve somente à doação de bens materiais, que é de extrema importância, sim. Precisamos socorrer também as necessidades materiais dos indivíduos, mas pensar também em relação à caridade moral, na palavra amiga,
no aconselhamento benéfico, no respeito ao livre-arbítrio e ao pensamento que diverge do nosso, exercendo a tolerância, o bem-querer e também perdoando as faltas alheias, compreendendo que cada indivíduo apresenta uma trajetória distinta. Não sabemos os meandros íntimos que fazem parte de um indivíduo para que ele tenha cometido alguma espécie de erro. Portanto, sejamos também caridosos em relação a esses aspectos de não julgar, de entender, de procurar contemplar também as necessidades espirituais de nosso irmão. Assim, quando somos dominados pela prática da caridade, o nosso coração pulsa, se alegra, nós sentimos um grande contentamento por fazer o outro feliz. E precisamos desenvolver as obras que são verdadeiramente caridosas. Precisamos desenvolver os atos benéficos com desinteresse, sem esperar retorno ou qualquer tipo de favorecimento. Deus conhece as nossas mais íntimas intenções e sabe se a caridade que praticamos é genuína ou não. Assim, precisamos ler, meditar e implementar todos os conhecimentos que adquirimos para o bem comum. Assim, poderemos oferecer um contributo social, não pensar somente nas nossas necessidades, mas entender que estamos inseridos em uma família universal e que precisamos, sim, enxergar o outro. Conforme o Evangelho, a caridade é a virtude que sustenta todas as demais e nos oferece esperança em dias melhores. Assim que o nosso trabalho possa ser consagrado como uma possibilidade de alívio às dores do próximo, que possamos fazer as doações materiais de roupas, alimentos e tantos outros itens necessários a muitos irmãos, mas também vamos auxiliar aqueles que estão doentes do espírito, que precisam da nossa caridade moral, como tantas vezes também já precisamos. Façamos ao outro o que queremos que façam para conosco. Todos temos os nossos problemas, as nossas dificuldades e também queremos a compreensão de nosso irmão. Façamos isso também. Vamos todos seguir juntos neste movimento de ajuda mútua. Assim, o Evangelho nos diz que o que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Que possamos neste período adentrar em nosso íntimo e identificar quais são as possibilidades de ajuda que poderemos ofertar ao nosso próximo. Assim, todos unidos em prol do bem comum, contribuiremos para uma renovação da psicosfera da Terra, a fim de que então as mudanças necessárias à nossa evolução espiritual possam se processar e dessa maneira teremos um mundo melhor para viver, de maneira mais unida e solidária. Assim, meus irmãos, essa foi a mensagem do dia de hoje. Agradecemos a presença de todos aqui no canal. Se inscrevam no canal Mestre de Luz. Também ativem o sininho para que possam receber as notificações de vídeos novos. Muita paz a todos e nos vemos em breve.